Eu acho que as pessoas que me escrevem hoje são pessoas muito profundas, eu me identifico com pessoas que querem mudar, que querem ler algo que vai fazer sentido para elas e que encontram na literatura ajuda, não uma alta ajuda, que é uma coisa vazia, mas acho que todo mundo é socorrido na literatura. Eu acho errado, é alta ajuda. Poxa, eu sou socorrido em diversos livros. Eu li Dostoiévski quando eu era adolescente, aquilo mudou minha vida, sabe? Então eu percebo esse tipo de pessoa assim, que tem essa preocupação de ler algo que vai fazer sentido, e mulheres, e eu atinjo muito um público assim, entre 20 e 30 anos. Mas também tem casos de muitos adolescentes que me escrevem, até fiz um livro bem voltado para o público adolescente. E mulheres às vezes muito mais velhas, por exemplo, eu recebi um e-mail que me marcou muito, que foi logo no começo. Tinha uma senhora tipo de 65, ela pegou um livro meu no aeroporto, ela estava voltando do velório do neto. E ela ficou aqui com a filha dela e tal, aqui não, né, na cidade dela. Aí passou uns 10 dias depois do velório, do enterro, ela voltou para a cidade dela, ela mandou um e-mail, disse que leu o livro na sentada do avião, na viagem, leu rápido, adorou, e que foi a primeira coisa que a fez rir depois de ter perdido o neto, assim. Então, nossa, igual eu brinco, o livro tem um valor, o livro custa R$ 29,90, mas isso é impagável, sabe? Isso é impagável. Eu sou Laura Conrado, nascida e criada na minha querida Belo Horizonte. Eu me formei em comunicação social, com habilitação em jornalismo, mas a ânsia de criar, de inventar histórias me levou para a literatura, ofício ao qual me dedico inteiramente hoje. Na verdade, desde criança eu já me achava assim, super escritora. Eu lembro que as coisas que aconteciam comigo na escola, as viagens que minha família, que é mineira, então a gente adora praia, né? Quando a gente ia pra praia, eu voltava, escrevia as historinhas e tudo nas folhas do meu caderno que eu arrancava, fazia margem, grampeava, eu fazia os desenhos e recortava as figuras das revistas e montava o meu livrinho. Então já me titulava assim, uma super escritora, só que quando eu tinha uns 6, 7 anos eu vi que eu não queria só escrever, eu queria também ser lida. Aí o que eu comecei a fazer? Eu pegava essas historinhas e colocava na parede do banheiro, estrategicamente assim, posicionada, porque eu sentava no sanitário, no vaso, então eu colocava bem na altura assim, X certinha pra pessoa ler, em dia de festa. Então assim, não adiantava ser só, eu não queria audiência só da minha casa, eu queria os parentes, os amigos. Então, eu queria que as pessoas lessem o que eu estava escrevendo, isso desde muito nova, assim. E por gostar de escrever, eu fui fazer o jornalismo. Na época eu trabalhava como professora voluntária e também com a catequese. Então era natural que eu criasse coisas para as crianças. Então eu criei uma história muito legal e consegui publicá-la, assim, de cara. Foi uma editora muito bacana, assim, muito tradicionalista, e conhecida no meio religioso, que é a editora Santuário. Então foi Miguel e Pão dos Anjos. O livro foi para a 3ª edição, vendeu super bem, eu tinha 20 anos. E depois, fui trabalhar, formei, fui morar em São Paulo, trabalhar como jornalista e tal. Voltei para Belo Horizonte, enfim. Só que quando eu tava lá para meus 26 anos, eu entrei em crise, assim. Super crise. Eu vi que eu tava fazendo tudo errado da minha vida. Assim, gente, o que eu tô fazendo? Que as escolhas que eu estou fazendo, assim. O que eu quero é criar, eu quero inventar, tô me enfiando numa coisa que eu nunca sonhei pra mim. Aí, numa viagem e tal, eu tive a ideia de fazer, gente, vou fazer o Freud me tira dessa. E foi onde tudo recomeçou, né? E com o público que eu amo trabalhar. Olha, quando estava nessa crise dos 26 anos, que eu vi que eu queria ser escritora, eu não quero mais trabalhar com o público infantil, eu quero falar coisas que façam sentido para mim. Eu quero falar de coisas que eu entendo, coisas que eu passei que pode ajudar outras pessoas, conflitos que eu tô vivendo ali junto com a personagem. O público feminino, assim, majoritariamente eu escrevo público feminino, embora também tenha leitores homens e tal. Mas eu adoro escrever sobre questões de mulher, assim. E não me sinto nem um pouco reduzida ou à margem, eu acho o máximo. Sou muito fã de autoras do conto contemporâneo feminino, mais ou menos da década de 60 ali. Marina Colasanti, Adélia Prado, Lígia Fagundes Telles, sabe? Eu bebo muito dessa água, assim, me inspira muito. E eu adoro pegar esses conflitos, eu leio os livros delas, são os meus conflitos, anos depois, né? São os conflitos da geração da minha mãe e talvez sejam os conflitos da geração da minha filha, quando eu tiver, né? Então eu adoro falar desses temas, assim.
Só que hoje o gênero que a gente tem, o mercado de segmento, a gente também obviamente atende a desejos comerciais, porque eu não quero ficar encalhada numa livraria ou numa prateleira, eu quero realmente ser lida. Então a gente vai adaptando para o contexto de hoje, né? Como é que as mulheres de hoje se posicionam, a relação delas com o sexo, com o amor, com o dinheiro, com o próprio dinheiro, tudo vai mudando, a linguagem. Então a gente só colocou num pacote diferente, mas pra mim, o meu conteúdo, assim, eu super me garanto e acho o máximo. Adoro o que eu faço. Olha, já me atribuíram a função de falar de temas delicados, temas difíceis de maneira divertida, de maneira leve, e eu assumi isso porque, poxa, é isso aí mesmo, foi um jornalista que falou isso. Falei, nossa, ele conseguiu me explicar. Exatamente isso, eu comecei com Freud Mentira Dessa para o público jovem e feminino, e era justamente isso, é um processo terapêutico, a menina vai pro divã para contar as mazelas, porque divã não é bonito, você vai para contar os seus problemas, né? Então, ela começando a ler, se abrir, mostrar as fragilidades, os problemas familiares, as insatisfações, e ela se apaixona pelo terapeuta. Uma situação muito confortável que aconteceu comigo, é o babado, né? Quando eu era mais nova, eu tenho 22 anos. E eu assumi isso, eu gosto, sabe? De falar de coisas que às vezes são desconfortáveis. Que às vezes eu tô escrevendo um negócio, nossa, que constrangedor escrever, falar sobre isso e tal. E quando eu publico o livro, são os comentários que eu mais recebo. Nossa, aquela parte que fala assim, que ela fala isso, que ela tá acertando a sopa com a mãe dela e tal, que ela tá na terapia falando aquilo. Parece que foi na veia, assim, não, que bom que não sou só eu, assim, não estou sozinho nesse barco, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é falar de temas que são, de assuntos que são universais e que independem de gênero, de idade, de uma maneira mais leve e divertida, de uma maneira que dê pra suportar. Porque a gente se colocar na frente do espelho é muito difícil, né? Olha, eu quero muito ser uma escritora e não um projeto de celebridade, pra começar, assim. Eu prezo muito, assim, pela minha formação. Então, os livros que eu leio, os cursos que eu vou fazer, as viagens que eu tenho. Então, quando eu estou numa cidade, eu quero conhecer a cultura literária, a produção literária daquele lugar, as experiências de vida que eu ouço das outras pessoas. Eu busco muita coisa para me enriquecer, para estar fazendo um material também rico, assim, que vá também agregar a vida de outras pessoas. Eu não tenho essa ambição, assim, de vender só para vender, fazer um livro fraquinho, cópia de um, cópia do outro, só para continuar vendendo. Isso eu não quero, assim, sabe, ser celebridade, isso eu não tenho a menor vontade. Embora eu seja uma pessoa parecida, comunicativa, eu não sou tímida, são coisas diferentes. Eu adoro estar com as pessoas, com o meu público, com os meus amigos, com os meus leitores. Mas celebridade eu não tenho ambição nenhuma em si. Agora, bem sucedida e viver prosperamente do meu trabalho, eu quero muito. Então sim, eu quero a lista dos mais vendidos, sonho muito com uma adaptação para as telonas, ou para as telinhas, quem sabe. Quero muito publicar no exterior. Eu quero escrever assim, de uma forma livre, rica e com conteúdo. O que eu faço, obviamente, é comercial. É divertido, é contemporâneo, atende a esses interesses. Mas eu não quero nunca fazer algo vazio. Eu acho que eu ia vender a minha alma. Acho que eu vou deixar de ser a Laura, sabe? Se eu fazer algo assim que vai ficar atendendo só a minha imagem ou o meu ego. Muito bem, elas me inspiram no sentido assim... Ah, vai dar certo, tá dando certo pra uma, vai dar certo pra outra. Eu acho que isso que é o mais legal. Quando tem alguém super estourado, que tá fazendo um maior sucesso, gente, que bacana, porque não é bom só pra um, é bom pra todo mundo. Aquele negócio do barco, né? Quando vem aquela onda forte, não é um barco só que sobe, né? A onda não é boa pra um barco só, é boa pra todos. Basta que o barco esteja preparado, né? E o meu tá pronto, meu barquinho tá aqui pronto. Pode vir a onda aqui. Tô remando.